Eu quero tratar o Espírito Santo nessa noite com vocês como uma pessoa. Eu quero falar dele como pessoa. É lógico que ele é uma força, porque a força dessa pessoa, ela é operante na face da terra, Deus dos homens. E é por causa dessa força que a coisa não está pior do que está. E é por causa dessa força que o anticristo já não chegou para fazer as atrocidades previstas no Apocalipse. E é essa força que detém o mal, o que segura o mal, o que controla a impetuosidade do mal é o Espírito Santo. É essa força, é esse poder do Espírito Santo. Então ele é uma força, com certeza. Ele é o Espírito. Mas como pessoa, a gente consegue se aproximar mais desse ser tão complexo que pode ser uma força, um espírito em uma pessoa, operando numa pessoa. E o que eu acho maravilhoso do Espírito Santo é esse lado personalista, essa pessoa que ele é. Porque ele consegue, como pessoa, agir de uma forma humanizada. Ele se aproxima como pessoa. Se fosse só uma força, essa força estaria aí dispersa, suspensa, operante, mas não uma sentimentalidade de um ser humano, humanizado, que pensa como um ser humano, que sente o que o ser humano sente, que se aproxima tanto da humanidade que chega a sentir o que nós sentimos. Nós conseguimos transferir, ou ele consegue captar de nós as nossas sensações. Esse lado pessoal do Espírito Santo é que me deixa mais comovido com ele. Se você pega Apocalipse 2, capítulo 7, e em quase todos os enunciados das cartas para as igrejas do Apocalipse, está escrito assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala o que precisa ser dito para a igreja. Quando a igreja realmente nasce da vontade de Deus, quando a igreja realmente tem o compromisso de pregar a palavra de Jesus, compromisso com o Evangelho, então essa igreja ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Não só aqui em Anápolis, na rua Elias Zaque, quadra 3, lote 36, ou o contrário, se não me engano. Mas na África, na Coreia, no Japão, em todo lugar onde exista alguém que crê em Jesus, essa pessoa crê em Jesus porque o Espírito Santo operou ali. Nesse exato momento, aqui no Filósofo tem por volta de 20 igrejas. Eu acredito que ele esteja trabalhando nessas 20 igrejas. Se tiver uma quantidade de 500 ou 1000 pessoas, ele está trabalhando em 500 ou 1000 pessoas, assim como está trabalhando no nosso meio. E a gente precisa entender que ele está falando o que a igreja precisa de ouvir, porque a igreja só existe por causa do trabalho dessa pessoa do Espírito Santo. Eu não sei se ele tem uma equipe, eu não sei como é que ele age, mas eu sei que os resultados da ação dele são notórios no meio da igreja. Ele fala o que nós precisamos de ouvir através dos seus pregadores. Agora ele opera também na mente de quem ouve, porque se você entende o que o pregador fala, é porque o Espírito Santo está abrindo a sua mente. O pregador fala porque o Espírito Santo coloca na boca. Agora a pessoa entende porque o Espírito Santo abre a compreensão.
Você está vendo a intensidade do trabalho dessa pessoa? E não só aqui, mas no mundo inteiro. Onde está pregando o Evangelho? Alguém que está pregando o Evangelho numa esquina, às vezes no Japão, que agora deve ser 8 horas da manhã, ou em qualquer outro lugar onde está dia. Alguém que está pregando no presídio, ou à noite, ou qualquer hora, está sendo motivado pelo Espírito Santo. A ação dele é global, é sobre toda a terra, é sobre toda a igreja. E quem fala a palavra de Deus está sendo motivado por ele. Eu estou falando isso para você perceber a dimensão desse poder, irmão. A dimensão desse poder. E nós estamos envolvidos por ele. Ele orienta, ele inspira os pregadores, ele revela para profetas. Agora mesmo, se a irmã queira sentir de orar, se Deus motivar, se o Espírito Santo motivar a pastora queira para orar, ela vai estar aqui e Deus vai revelar através dela pensamentos. É o Espírito Santo trabalhando aqui. E do jeito que ele está trabalhando aqui, que ele pode trabalhar aqui, que ele trabalha aqui, ele está trabalhando lá na África. Ele está trabalhando em Goiânia, ele está trabalhando nas igrejas de Brasília nesse mesmo horário. É um poder extraordinário que preenche toda a terra e que opera na nossa particularidade, na nossa intimidade, nos nossos sentimentos, na nossa mente. Por isso que Jesus disse que se eu não for, ele não virá. Se ele não vier, não tem igreja.